Bom dia a todos. Sejam bem-vindos ao segundo dia de trabalhos do Seminário Internacional de Educação e Tecnologias como Direito Humano. Trabalho conjunto da Secretaria Municipal de Educação de São Paulo e o Comitê Gestor da Internet no Brasil, CGI-TIC.br. Hoje nós temos o prazer de estar aqui fazendo parte da nossa plateia, a imprensa jovem da EMEF Sul-Minute, da Diretoria Regional de Educação de São Miguel Paulista. São alunos da 7ª e 8ª série, ou 7º e 8º ano. Bom dia a todos. Neste momento convido o professor Fernando José de Almeida para fazer a abertura oficial. Muito bom dia. Muito bom dia. Está funcionando? Então, muito bom dia a todos. Estamos dando continuidade a um evento que começou ontem lá embaixo e agora, hoje subiu um pouco mais. Melhor, né? Melhor. E o evento de ontem teve no período da manhã uma atividade semelhante a essa, em que várias pessoas falaram, apresentaram suas propostas, depois a gente comenta mais. No período da tarde houve um debate com um grupo que aqui está um pouco ampliado, mas basicamente com professores da rede, coordenadores, professores orientadores de informática educativa, e com alunos da universidade. Aqui tem presente também, a quem quero agradecer, alunos da Universidade Católica de São Paulo, da Pontifícia, que de alguma forma empenharam parte significativa do semestre de estudos deles a análise desse material que foi produzida pelo CGI, especificamente pela área de produção, o CEDIC o CGI também, coordenado pelo professor Alexandre. E eu queria começar agradecendo as pessoas que estão aqui, que vieram de várias partes de São Paulo, mas também as pessoas que vieram de Brasília, que vieram do Uruguai, que vieram do Chile, e estão prestigiando nosso evento, como Luiz Garibaldi, diretor de Educação do Ministério de Educação do Uruguai, que vai fazer uma apresentação para nós sobre o projeto Ceibal. Também agradeço de novo a Paula, que ontem esteve conosco também, nos prestigiando. A Paula Paula Larcon é chefe da área de formação e competências em TICs, representa e apresentará também o projeto Enlaces para Nós, que é um projeto do Ministério da Educação do Chile, e que é um projeto já de 21 anos que vem funcionando, vem trabalhando, vem produzindo material, pesquisas, e tem marcado muito a história da educação e o uso da tecnologia em toda a América Latina e fora da América também. Quero agradecer ao professor Valente e à professora Beth Almeida. O professor Valente é professor da Unicamp, ele é do NIED da Unicamp, e também professor da PUC, trabalha com a Graça, comigo e com a Beth Almeida na área de novas tecnologias. Agradeço a Graça, que está aqui presente também, que é da secretaria, nos tem dado um grande apoio aqui na montagem desse seminário. O Ocimar Munhoz Alavarzi, que tem sido nosso parceiro de muitos anos, primeiro quando professor da rede pública municipal, desde 1912, ele foi dos primeiros professores da rede, ele viu essa rede nascer e nos abandonou, nos abandonou, mas deixando o coração conosco, que tem trabalhado também no Conselho Municipal de Educação, onde continua a nos apoiar naquilo que precisamos, principalmente na área de avaliação, sobre o que um pouco ele vai falar hoje conosco. Então, o Ocimar é professor da USP, pesquisador e nosso grande companheiro. Luiz Cláudio Kubota, pesquisador no Instituto de Pesquisas Econômicas Aplicadas do IPEA, está em Brasília. Ele foi o mentor, vamos dizer, metodológico dessa pesquisa que vocês receberam, seja
do projeto grande, maior, que é esse que vasculhou o Brasil inteiro e que é uma versão bilíngue que está aqui, seja do projeto chamado Kids Online do Brasil, que é uma pesquisa mais precisa sobre a situação da juventude, da escola e do uso do material tecnológico. Então, agradeço muito ao Luiz Cláudio, que é uma referência na área de pesquisa no Brasil todo. Eu pensei que fosse um senhor alquebrado, de cabelos brancos, mas é um jovem de 43 anos. Obrigado, Kubota, pela sua vinda. Então, eu quero agradecer a todos que estão presentes aqui e dar abertura à sessão, cumprindo o cronograma ou melhor, o organograma aí do dia de hoje, até porque a professora Beth está viajando agora para a Grécia e nos deixará em breve para poder levar as nossas notícias para lá, para o outro lado do velho mundo. Então, agradeço a todos aqui presentes, agradeço em nome do secretário também a presença de todos, mas, tanto quanto isso, queria recordar, a partir do que aconteceu ontem, do que aconteceu à tarde de ontem, que um dos objetivos centrais do nosso trabalho é evidenciar que não há produção de conhecimento sem pesquisa rigorosa, sem pesquisa que mostre ao tomador de decisão, aos políticos que elaboram políticas públicas, não estou falando de parlamento ainda, estou falando da política pública geral que se constitui educação. Não é possível que se tomem posições boas, sólidas, políticas, sem que haja um profundo mergulho sobre os dados que o Brasil tem gerado e que, de alguma forma, o CETIC tem produzido para nós. É uma mina de ouro esse trabalho, e a gente quer que não apenas as universidades usem esse material, mas que também, no dia a dia do professor, a gente pesquise, como investigadores que somos, metodologias, conceitos mais sólidos sobre quem é o professor, suas condições de trabalho, o que é a escola brasileira, suas condições de trabalho, seus sonhos, suas coragens, porque quando a gente lê esse material daqui, a gente começa a descortinar inúmeras coisas que o senso comum nos diz o contrário. E ontem eu comentava aqui, só vou falar isso porque estamos esperando uma ligação ali de internet para começar o evento, mas basicamente dizendo o seguinte: há muito senso comum que, quando elevado a conhecimento, ele impede tomadas de decisões e dificulta imensamente que a gente tenha ações concretas na melhoria do ensino. Por exemplo, há uma coisa do senso comum absolutamente equivocada e que essa pesquisa vai desfigurando, no sentido de esclarecendo também, tirando uma figura má para colocar uma figura mais precisa, é que o professor é alguém que não quer usar a tecnologia, que reage à tecnologia, que é um paquiderme da tecnologia, que não conhece, portanto, tem medo, está louco para se aposentar, para não ter que fazer esse trabalho. Não é verdade. Não corresponde à verdade. E o dado que eu trouxe ontem, citando a pesquisa, é que 57% dos professores públicos do Brasil pagam para fazer cursos sobre tecnologia. Isso significa que não é o Estado que paga, nem a escola particular que paga. Ele tira do bolso dele. Ora, se ele não tivesse vontade, ele não pagaria para se formar. Então, isso é um exemplo de como, a partir dos dados, você pode interpretá-los e ir criando uma cultura diferente sobre o que de fato é a escola brasileira, do que de fato é o professor e quem são os nossos alunos. Tá certo? Então, agradeço muito a presença de vocês. Nós vamos começar com o planejamento aí que estava feito para amanhã de hoje. Hoje iniciaremos com o segundo painel, que é a avaliação do uso das tecnologias na educação. Informamos que cada palestrante terá 20 minutos para a sua apresentação, mais 20 minutos para a mediação
e, em seguida, abriremos para debate. O primeiro palestrante, convidamos para sua apresentação o senhor Ocimar Munhoz Alavarce, professor da Faculdade de Educação da USP e coordenador do Grupo de Estudos e Pesquisas em Avaliação Educacional. Eu havia dito bom dia, agradecendo ao convite, especialmente em relação ao Fernando e ao Alexandre, mas agradecer também a Elisa, que esteve na organização do evento, que tive contato. Bom, eu tinha ensaiado em casa em 30 minutos, inclusive, para repassar aquele compasso final, mas são 20. Bueno. Então, dado esse tema geral, eu, sem querer fazer explorações em torno de trocadilhos, né, avaliação do uso das TIC em educação, conceitos e erros, eu vou, na verdade, brincar aqui e trabalhar a avaliação na sua relação com as tecnologias de informação e comunicação. Conceitos e erros, porque quero explorar com vocês, primeiro, alguns conceitos em torno aí, talvez um pouco das TICs, mas, sobretudo, de avaliação, e explorar, no caso da avaliação, a dimensão do erro. E terminar, sem poder desenvolver completamente, como que as TICs podem, em especial, enfrentar, colaborar, contribuir, no âmbito da avaliação, para a chamada questão do erro, né, que eu vou explicar para vocês. Bom, evidentemente que não vou me alongar em relação a isso, mas nós temos que enfrentar, às vezes, um risco, né? Especialmente quando nós discutimos as TICs, né? Que é um certo encantamento, compreensível até defensável, que elas, né, exortam, mas que muitas vezes podem nos fazer perder as questões centrais de fundo, que as TICs não vão resolver. Nem a válvula resolveu quando ela apareceu e parecia que era uma coisa fantástica, depois o transistor, o circuito integrado, e etc, etc. Que é a dimensão, né, da fulcral da educação escolar, que, por exemplo, pode ser enfrentada, né, respondendo para que nós queremos a educação escolar. Evidentemente, eu não fui chamado para falar disso, né, não vou me alongar, mas eu não posso me furtar a que isto não seja perdido de vista, né? Quer estejamos discutindo a avaliação, as TICs ou quaisquer outros temas no interior da escola, né? Por exemplo, nós temos 33 milhões de crianças no Brasil, jovens, fazendo ensino fundamental e gastando muito dinheiro. Eu sei que precisa gastar mais, eu não tenho dúvida quanto a isso, mas não é pouca gente. E, principalmente, não é pouco dinheiro público que se gasta. E, em especial no caso do ensino fundamental, é uma etapa obrigatória, quer dizer, nós obrigamos as crianças e jovens a irem para a escola, nós não perguntamos para eles se eles querem ir para a escola. Nós os obrigamos. Então, nós permanentemente precisamos ter um movimento reflexivo, né? Para que isso? Como justificar que tantas crianças e jovens estejam nas escolas e estejamos gastando tanto dinheiro público com relação a isso? Eu sei que são muitas as respostas, né, que nós poderíamos apresentar para isso, mas eu diria que é em relação a essas respostas, que, inclusive, uma série de coisas podem e devem ser feitas ou deveriam estar alinhadas, né? Em especial as questões relativas à avaliação e às tecnologias de informação e comunicação. Entre as muitas respostas, né, uma clássica é que a escola, né, ela se justifica porque ela é capaz de transformar um menino de pau num menino de verdade, como pensava Collodi, né, ao mandar o Pinóquio para a escola, né, final do século XIX, dada a crença, né, no poder da escola. Eu não sei se isso se sustenta ainda hoje, mas, de toda maneira, podemos dizer que uma justificativa para a escola seria que, nessa dimensão social, cultural, é possível aprender, né? Eu acredito nisso, acho que na escola dá para aprender, né? E aí aparece, então, um outro desdobramento,
que diz respeito, por exemplo, entre várias possibilidades de explorar, e uma delas que eu tenho feito quase que uma bandeira minha nos últimos tempos, que é o seguinte: se é verdade, então, que nós acreditamos nessa ideia da importância da escola, e nós nos empenhamos para fazer com que todos estejam na escola, isso se traduz, por exemplo, entre outras expressões, na chamada igualdade de oportunidades, né? Inclusive porque, historicamente, mulheres e pobres, né, foram trazidos para o interior da escola, e convenhamos, quando trazemos mulheres e pobres, é muita gente para o interior da escola, né? Porque, historicamente, se a gente toma, inclusive, as origens da escola, que, inclusive, remontam à sua origem etimológica, né? Até por volta aí de uns 100, 150 anos atrás, a escola era para poucos. Qualquer nível da escola, né? Especialmente essa chamada escola básica, que aqui no Brasil chama-se aí atualmente de ensino fundamental, né? Então, esse movimento ele foi ganhando ímpeto, né? Se expressa nas matrículas, porém, um problema adicional ligando com aquilo que eu falava antes, quer dizer, para que escola? Para que as pessoas possam ali na escola aprender. O que nós verificamos hoje, né? Que os resultados escolares, eu sei, são muitos, né? Um que eu tenho destacado enormemente, que eu diria que é incontornável, é em relação à leitura. Porque essa é uma outra característica, eu não posso falar, desenvolver o assunto, mas também não posso deixar minimamente de mencionar. Entre as aprendizagens visadas e, diria, possíveis na escola, é aprender a ler. Mais até do que escrever. Bom, quando nós olhamos os resultados da leitura, nós estamos longe de algo que pudesse se assemelhar à igualdade de resultados. Eu vou mostrar depois alguns dados para vocês. Então, eu começo a colocar essa questão, que não é exatamente originalmente minha, mas, né, eu tenho difundido. Bom, se nós, embora ainda não tenhamos conseguido completamente essa igualdade de oportunidades, mas olhando certos resultados da escola, é possível dizer, vamos passar para a igualdade de resultados, e no caso aqui, por exemplo, um domínio, uma proficiência, como quer chamemos, em relação à leitura. E eu enfatizo a leitura porque, não só pelas relações históricas da escola com a leitura, mas por uma razão elementar. Se alguém não sabe ler, inclusive não consegue aproveitar a escola. Né? Porque a escola, ao mesmo tempo que ela tem que difundir, né, o domínio da leitura, ela depende muito, enormemente, da capacidade de leitura. Mas os dados que nós temos, depois eu vou evidenciar para vocês, estão longe disso. Então, aparece, né, um desafio. Seria possível? E, nesse terreno, qual a contribuição da avaliação? E eu espero, inclusive, depois avançar, pelo menos apontando no horizonte, como que, inclusive, as tecnologias de informação e comunicação poderiam contribuir em relação a isso, né? Eu espero chegar lá. Bom, a contribuição da avaliação, eu diria, começa, e é por isso que está lá no subtítulo, com uma delimitação que algumas pessoas aqui já ouviram, mas data vênia, vou repeti-la, diz respeito à compreensão conceitual do que seja avaliação, né? Então, eu tenho, né, difundido essa ideia, um conceito, na verdade, que avaliação, primeiro, ela é um processo, ela não é um evento pontual, como inclusive no senso comum. O Fernando se referia a certos sensos comuns que estão disseminados. Era um conjunto de... Mas ela tem um núcleo central, né? Eu sei, tem todo tipo de conceituação de avaliação. O último censo indica 104 definições do que seja avaliação na literatura da área, feita por 2 autores espanhóis. Mas uma conceituação bastante presente é essa, que sustenta que só há avaliação efetivamente quando tem julgamento. Ou seja, quando há, de alguma forma, a expressão de um juízo. Está bom, está ruim, aprovo, reprovo, várias formas de juízo. Esses juízos devem estar o mais claramente possível explicitados, ancorados em critérios. Ou seja, se eu digo que pode ser um juízo bom ou ruim, eu tenho que dizer o que é bom e o que é ruim. Esses critérios, por sua vez, podem estar apoiados em escalas, em muitas circunstâncias,
como é o caso da leitura, podem e devem estar apoiados em medidas, medição. Eu vou livrar aqui a área de um conceito que às vezes aparece, que a avaliação é medida. Não, a avaliação não é medida. Isso é um erro grave. Não há nenhum autor que sustente isso, né? Mas, muitas vezes, nós precisamos de medidas. Atenção, para que eu possa emitir um julgamento, eu preciso levantar informações a respeito daquilo que eu estou julgando, no caso, a leitura, por exemplo. Então, isso vai implicar técnicas, instrumentos e procedimentos. E, ao mesmo tempo, isso é uma coisa muito importante, na educação escolar, a avaliação é um pouco diferente de outros setores, ela tem uma interface profunda com encaminhamentos, com decisões, consequências advindas desse juízo. Isso nos coloca num outro patamar sem poder desenvolver, evidentemente, que diz respeito ao seguinte: esse processo, né, que é a avaliação, quando ele é desencadeado, ele implica, entre outras coisas, a possibilidade de reconhecermos, no interior desse processo, quem é o sujeito desse processo, quem toma a iniciativa, quem decide. Né? Eu não vou desenvolver isso, é aqui que deriva, por exemplo, é daqui que deriva a discussão de avaliação interna, externa, quer dizer, quem de fato controla a avaliação. Uma outra coisa importante, né, o que é que esse sujeito avalia, quer dizer, qual é o seu objeto, isso tem que estar muito bem delimitado, via de regra isso não está. Só para ilustrar, né, sem poder desenvolver, na escola, por exemplo, mas não só, mas especialmente na escola, muitas vezes a gente vê a confusão, né, entre estar avaliando algum conteúdo e, na verdade, questões de comportamento, bons costumes, etc. e tal, acabarem compondo o que é o objeto da avaliação. Não quero entrar no mérito aqui da importância do comportamento, dos bons costumes, etc. e tal, mas você diz que está avaliando uma coisa e, no fundo, compõe com outra, por exemplo. Né, a causa, o que move esse sujeito a avaliar, qual é a finalidade, né? Essa é uma discussão que, inclusive, na rede municipal hoje se retoma mais explicitamente, por exemplo, é o avaliar para aprendizagem, né? Como é que no interior, inclusive de um processo pedagógico, esse processo que é a avaliação, né, é organizado, quer dizer, para que fins, quem são os usuários, né? Mas, substancialmente, do que eu quero explorar com vocês, a avaliação ela não se faz sem algum tipo de metodologia. É isso que, inclusive, se a gente voltar no conceito, vai nos fazer focar nas questões, especialmente de levantamento de informações para poder executar, consubstanciar uma avaliação. Esse processo, então, né, é que favorece aquilo que eu havia anunciado no começo, uma indagação de qual seria, né, o uso das TICs em avaliação. Né? Estamos brincando um pouco lá com a avaliação do uso. Né? E eu diria, então, que eu vou apresentar a vocês algumas ideias, tudo aqui um pouco rapidamente, mas evidentemente que essa atividade é dessa natureza, não estamos aqui nessas condições para fazer aprofundamentos. E eu começaria aqui, uma das questões centrais seria isso. O que, entre outros temas, nós temos chamado de estudo de gerações. Né? Então, aqui é onde o uso da tecnologia de informação e comunicação pode contribuir para esse processo de avaliação, que significa acompanhamento de alunos e grupos, de alunos e de grupos de alunos ao longo da sua escolarização. Isso não é um problema do Brasil, né? No mundo inteiro, onde tem escola de massas, a escola, a despeito do que escreve nos planos de ensino, avaliação contínua, permanente, para o todo sempre, mas as avaliações, em geral, elas têm o semestre, o caso da universidade, o ano letivo. Contudo, o aluno, especialmente na rede municipal, em geral, ele entra e vai ficar aí perto de 9 anos. No caso do Brasil, os alunos que terminam o ensino fundamental, os que terminam, eles têm levado para fazer os 8 anos, porque a geração de 9 anos está vindo. Né? No Brasil está se gastando entre 10 e 11 anos para fazer os 8 anos. Né? Então, vejam, o padrão no Brasil é um jovem entrar no ensino fundamental e ficar
10 anos na escola. As práticas efetivas de acompanhamento, elas não existem. E aqui é onde o uso desses recursos são, eu diria, indispensáveis. Claro, podemos fazer no lápis e papel, mas é muito difícil. Eu vou ilustrar, algumas pessoas já viram isso, pequenos trechos de um estudo que o nosso grupo fez numa escola aqui da rede municipal, mostrando um exemplo do que seria, né, fazer esse tipo de acompanhamento. Então, na MFX, é uma MF de verdade, tem um nome, está registrado em cartório, mas a gente não pode divulgar. Para mostrar, por exemplo, no caso aqui, nós fizemos esse trabalho em 2011 e 2012, e estudamos gerações de segunda série, que atualmente é o equivalente ao terceiro ano. Usando a escala SAEB, o resultado da prova São Paulo em leitura. Então, isso aqui que eu vou mostrar para vocês é de uma geração de segunda série, de um grupo. Nessa escola, esse grupo não variou muito, pouca entrada e saída de alunos. O estudo, na verdade, ele fez também por alunos, mas eu vou mostrar em outra tela o trabalho com alunos. Mas vejam, aqui, por exemplo, a geração que ingressou na escola em 2006, controlando pela escala SAEB proficiência em leitura, teve essa trajetória. Então, essa geração já estava na segunda série em 2007, né? Então, a geração 2007, terceira série, quarta série e quinta série. Né? Sexto ano, quinto ano, quarto ano, terceiro ano. Essa é a trajetória. Então, isso seria possível, por exemplo, fazer por aluno. Nós fizemos, é que eu estou mostrando os resultados gerais. E eu depois posso comparar com outras gerações. Não é? E posso ainda colocar uma outra geração. E, inclusive, poder estudar essas diferenças. Vejam, esse grupo aqui já começa com 173 na escala SAEB. Esse com 124. Quer dizer, como é que se explica isso? Quer dizer, é o movimento da escola em torno disso, em relação aos alunos. E vejam, se a gente está preocupado com aquela discussão da igualdade de resultados, pelo menos no final do processo, isso aqui é decisivo. Né? Bom, e eu tenho para essa mesma escola o mesmo raciocínio para a matemática, né? Não vou entrar em detalhes. Né? Bom, e aqui um outro estudo que nós fizemos também na rede municipal. Esse é um estudo que foi concluído agora no começo de 2013, final de 2012, começo de 2013. Essa aqui é a Escola Azul, que é uma escola da rede municipal, escola de verdade. Né? Não sei, talvez até tenha alguém aqui da Escola Azul, não estou reconhecendo. Bom, aqui é uma outra maneira de trabalhar essa discussão de acompanhamento. E aqui isso ilustra a outra dimensão, né, que eu mencionei há pouco, da igualdade de resultados. Vejam, aqui estamos trabalhando também com os resultados da prova São Paulo, que disponibiliza dados por alunos. Então, vejam, cada losango desse é um aluno. O que nós fizemos aqui? Essa escola em especial, ela praticamente não teve, pelas informações que levantamos, mudança do nível socioeconômico do seu alunado nem do seu entorno. Então, essa radiografia de 2011 é como se esses alunos do nono ano fossem esses aqui 1, 2, 3, 4, 5 anos antes. Porque, como vocês sabem, o grande fator de mudança da proficiência é o nível socioeconômico. A escola tem um peso aí 20%. Não é desprezível, mas é muito pequeno. Não é? Bom, e aí vejam vocês. Aqui seria aquela ideia de fazer o tipo de acompanhamento. É como se essa geração, um ano depois, estivesse aqui, o outro ano aqui, aqui. Bom, o que nós observamos? Que as diferenças profundas... Veja, nós temos alunos aqui na faixa, lá no quarto ano, aqui já usando a terminologia de 9 anos, que seria o equivalente à terceira série, alunos com em torno aqui de 220, né, na escala de leitura. E, ao mesmo tempo, alunos com 100... Bom, tudo bem, digamos assim, é um momento de entrada, que os alunos entrem diferentes, não tem problema. E aqui nós estamos usando a avaliação, porque vocês têm um corte que tem sido padrão no Brasil, né, que é considerado básico, adequado, avançado, né, que eu suponho que vocês estejam vendo as cores. Ora, o que... Bueno, aquí es verde, ¿no? Rojo y...
Sim. E o que acontece? Com essa diferença inicial, ela se propaga para o final. Dá a impressão que estamos lendo Bourdieu, né? Quando ele fez isso na França, lá no final dos anos 60, a reprodução. Bom, vejam, há um crescimento dos alunos ao longo do processo. Então, com a promoção automática, ninguém cresce. Isso não é verdade. No entanto, essa diferença, essa amplitude, praticamente se mantém. Então, você tem alunos saindo. Pois, vejam aqui. Esses alunos estão saindo da escola azul, que é na periferia de São Paulo, num patamar de 300. Esse aqui é um patamar de ensino médio privado. Alunos da USP, em geral, começam a entrar na USP, hein, os que passam pela FUVEST, nesse patamar aqui, de 300 para cima de leitura. As estimativas são essas. Essa escala vai até 500. Ao mesmo tempo, estavam saindo da 8ª série, 9º ano. E não são poucos. Na rede municipal, isso aí deve ser em torno aí de uns entre 2 a 3 mil alunos que saem com esse patamar. O que eles vão fazer com esse potencial de leitura é outra discussão. Ao mesmo tempo, saem alunos no 9º ano, lendo como alunos na média de 3ª série, 4º ano. Bom, evidentemente, que esse tipo de acompanhamento, de mapeamento, ele é indispensável para gestores. Bom, o que já aconteceu, né, na perspectiva de uma avaliação somativa, porque esses já saíram da escola, mas, ao mesmo tempo, do ponto de vista da gestão da escola, como fazer o monitoramento desses alunos, que eu mostrei num outro exemplo, né, estou aqui correndo, né, juntando as coisas, né, e que são desafios. Bom, não bastando isso, nós temos mais novos desafios que eu quero mostrar para vocês, que são esses. Aqui também é da Escola Verde, é uma outra escola, também foi fruto dessa pesquisa que nós fizemos. Foi uma pesquisa, aliás, em 4 escolas da rede municipal. Aqui são as decisões de aprovação ou reprovação, onde nós cruzamos os resultados dos professores, que a decisão de aprovar ou reprovar no 5º ano, 4ª série, é dos professores, e fizemos um cotejamento desses resultados com os resultados da prova São Paulo desses alunos. Quando os professores decidiram pela aprovação e reprovação, eles não tinham esses resultados. Nós é que fizemos essa correlação, na verdade. Bom, essa linha indica que há, em geral, a seguinte ideia presente. Os professores têm uma correspondência entre o que eles fazem, julgam seus alunos, e aquilo que uma avaliação externa faz. Por quê? Porque a média desses alunos é maior dessa. Aqui quem são esses alunos? Os aprovados e aqui os reprovados. Porém, né, esse número indica que essa relação não é tão forte como deveria ser. Ela nunca vai ser 100%, aquilo nunca vai ser 0,9, por exemplo, né, que seria elevadíssimo. Mas vejam vocês, aqui é uma coerência. Alunos que foram reprovados com baixa proficiência lá na 4ª série. 100 é a proficiência de 2ª série. É coerente. Se tem que reprovar ou não é outro debate, mas há uma coerência. Em ambientes que tem a reprovação, isso é coerente. No entanto, vejam vocês, você tem aluno aqui tem 3 alunos, estão superpostos, que estão no patamar daqueles que foram aprovados. E vou lembrar, né, que é óbvio para quem está aqui nessa sala, que um dos grandes critérios para aprovar ou reprovar na 4ª série e 5º ano é justamente o domínio da leitura. Ninguém questiona se ele tem noções da teoria da relatividade, de eletrônica básica, de biologia. Isso raramente aparece como critério. Se deveria aparecer ou não, outro debate. Leitura, seguramente. Né? Meus muitos anos, inclusive, de conselho de classe aqui na rede municipal, né, confirmam isso. Ora, então, por isso que há uma autorização da gente usar, né, a relação de leitura com esses conceitos. E aqui, vejam vocês, todos esses alunos, olha onde eles estão. Baixas proficiências em leitura. Aqui está essa linha amarela, que começa o que seria o adequado. Estão aqui e foram aprovados. Por isso que essa correlação, né, é baixa. Então, há um problema de erro aqui. Agora, cuidado, eu não estou julgando a avaliação dos professores. É uma correlação. Isso, nessa pesquisa, nós fizemos uma devolutiva com os professores, com muito cuidado, para não entrar na escola e chegar, agora eu sou o pesquisador e vim trazer à luz a verdade. Não, não é isso. Né? É um problema que está colocado, precisamos pensar por que isso acontece. Então.
Mas, ao mesmo tempo, nós precisamos lembrar... Vocês estão conseguindo ver? Aqui eu que não estou conseguindo. Aqui é para mostrar para vocês como que também as avaliações externas têm erro. Para já não ser acusado, você vem defender as avaliações externas contra o trabalho dos professores. Não, não é isso. E vou muito rapidamente, porque já está esgotando aqui. Usando aqui também a prova São Paulo, eu estou usando os dados de 2007 porque esses dados foram tornados públicos. Então eu posso utilizá-los. Outros foram produzidos, né? Nessa época, inclusive, eu estava aqui trabalhando junto à prova São Paulo. Essa curva azul é o grau de certeza para você dar a proficiência dos alunos. Supondo que quem esteja nessa sala já está familiarizado minimamente com isso, as avaliações externas indicam a proficiência, que seria um domínio, né? Ela é quantificada numa escala. Só que, quando você dá essa medida, você tem um grau de certeza, ou, se vocês preferem, para fazer valer o subtítulo, tem associado um erro. Bom, o problema de existir erro, na verdade, não é um problema. Porque não há medida sem erro. Não há. Não existe medida sem erro. O que existe é qual é esse erro e quanto custa diminuí-lo. Diminuí-lo, jamais eliminá-lo. O que essa curva está indicando, então? Você tem aqui a certeza. Aqui está a escala, ela está aqui usando a normal 0,1, mas imagina que a escala Saeb. Essa linha vermelha tracejada é onde está o erro. Então, existem softwares que trabalham, por exemplo, no caso aqui a teoria da resposta ao item, que dimensionam qual é a certeza da medida, mas também qual é o erro. E percebam vocês uma coisa curiosa. Aqui, nesse ponto, o erro é maior do que a certeza na informação. Quer dizer, você estima a proficiência, mas está dizendo, olha, tem mais erro do que certeza nessa. Né? A fidedignidade, que é o nome que a gente usa. Bom, e vejam vocês, isso aqui no caso da segunda série de 2007, aqui está a distribuição efetiva dos alunos. Lembra, né, uma distribuição mais ou menos normal. Agora percebam isso daqui. Essa região é onde o erro ultrapassa. E por aqui, ó, o erro já começa a ser considerado muito grande. Aqui ele vem aceitável, ele já começa a crescer, claro, porque a fidedignidade cai. Mas atenção, nessa região nós temos toda essa quantidade aqui de alunos. Isso aqui deve dar aí no mínimo uns 7, 8% dos alunos. E aqui também, no extremo da escala. Esse é um outro problema que aparece nessas medições. A Prova Brasil tem disso. Né? A Prova São Paulo foi uma das únicas que fez a divulgação, pelo menos em 2007, desse dado. Então você tem alunos que você dá a proficiência, mas você está dando uma proficiência que a rigor não poderia nem ser dada. Que você está dizendo, olha, é 100, mas poderia ser 120 ou 80, ou seja, é uma variação. Que é isso que significa quando o erro é muito grande. Bom, então isso faz com que, inclusive, aquele cotejamento que nós fizemos, dependendo do ponto da escala onde o aluno esteja, pode estar, na verdade, misturando ou complicando ainda mais as análises. Então pode ter erros dos professores, como também o erro das avaliações externas. Porém, se nós estamos querendo acompanhar os alunos, garantir a aprendizagem, a avaliação estaria a serviço disso, um julgamento para saber onde está, para ter como consequência possível, por exemplo, o uso desses resultados para a aprendizagem, né, para usar a terminologia, né, que vocês têm utilizado aqui em DOT, o erro não é um erro muito grande, melhor dizendo, não é uma boa companhia. Bom, deixa eu pular aqui e mostrar. Aqui, por exemplo, foi um trabalho que nós fizemos em relação a 2007 e 2008 na Prova São Paulo, que tendo percebido, aqui já estou trabalhando com a quarta série, mas é o mesmo jeitão da curva, né? Chega uma hora que o erro começa a ficar maior do que a certeza, né? A fidedignidade, né? Em inglês isso aqui, a reliability. Mas vejam vocês, aqui em 2008, o que nós fizemos para enfrentar esse problema? Nós melhoramos a prova, por isso que você vê que houve um deslocamento, não muito, mas, né, o erro começa a ultrapassar aqui. Antes ele estava ultrapassando aqui. E lá em cima a mesma coisa. Né? Bom, mas para terminar, acho que faltam 2 minutos, é isso? Bom, então, onde que isso nos leva? Numa promessa.
ou uma perspectiva, como vocês quiserem. Então, onde talvez as tecnologias de informação e comunicação podem trazer uma grande contribuição para a avaliação e, assim, a avaliação poder contribuir da melhor maneira possível com o processo de aprendizagem dos alunos. Então, a avaliação, apesar da sua presença muito forte no imaginário de alunos e professores, ela tem que ser uma coisa menor no interior da escola, porque no interior da escola o processo de aprendizagem e de ensino é que tem que ocupar o centro das atenções. A aprendizagem dos alunos, ainda que possa ter, seguramente tem fontes externas, ela deve estar associada fortemente àquilo que a escola tem para trabalhar com os seus alunos. E não vou aqui falar do uso das TICs no ensino, na aprendizagem. Mas a avaliação, ela deve, ao mesmo tempo que ser diminuída, ela tem que ser poderosa. E ela precisaria ser o mais automática possível, a mais rápida possível e com o menor erro possível. Para que naquele acompanhamento, naqueles cotejamentos, a gente pudesse ter processos nos quais efetivamente nós pudéssemos nos apoiar para que os resultados, esses juízos, esses julgamentos da avaliação, pudessem informar, orientar o processo de ensino e de aprendizagem. Então, se eu julgo que alguém não está bem, né, esse é um possível juízo, bom, o que eu faço do ponto de vista do ensino? Como é que eu avalio, portanto, para a aprendizagem? Ou que alguns chamam de avaliação formativa. Então, aqui é uma coisa ainda pouco desenvolvida, né, mas é uma ideia que a gente tem trabalhado, né, na Faculdade de Educação, lá no nosso grupo de pesquisa, que são os TAIs, né, ou CATs em inglês, né, os testes adaptativos informatizados. De tudo isso que eu falei, embora muito rapidamente, mas as circunstâncias impunham isso, o que nós sabemos hoje? Que toda a tecnologia da avaliação, pelo menos essa que foi desenvolvida nos últimos 100 anos, mais ou menos, ela trabalha numa perspectiva em que o aluno, o respondente, tem que se adaptar ao instrumento de avaliação. Porque eu só voltar rapidamente. Isso aqui é quarta série e aconteceu esse problema, especialmente aqui, porque na rede municipal nós temos temos, né, a quarta PIC, que são os alunos repetentes. E quando nós mandamos para eles uma prova de quarta série, esses alunos que estavam formalmente na quarta série, eles não têm, aspas, nível, fecha aspas, de quarta série. Formalmente estão na quarta série, mas eles leem, como vocês viram lá, como aluno de primeira e segunda série. Essa é uma das fontes do erro, que eu não entrei aqui porque tem os erros. O que nós fizemos em 2008? Melhoramos a prova, um pouco. O que foi melhorar a prova? Por exemplo, para alunos de quarto PIC, mandar a prova com itens de terceira série e segunda série. Isso melhorou o desempenho da prova. Mas ainda não como de fato precisaria ser. Então, o teste adaptativo, ele procura fazer uma inversão, porque é o teste que se adapta ao respondente. Eu ir gerando itens de acordo com as respostas que os alunos vão dando. De tal maneira que eu pudesse localizar uma prova muito próximo do nível daquele aluno. Essa é uma perspectiva, né, que está se vislumbrando, inclusive na área da avaliação. Aqui, inclusive, é onde está já é o presente, mas é, sobretudo, o futuro da avaliação. E aí, por onde eu termino, então, dizendo que, né, uma avaliação do uso das TICs indica que as TICs ainda não foram completamente incorporadas na avaliação, sem querer fazer aqui trocadilhos. E a perspectiva que se abre, especialmente para a avaliação, é a incorporação, não só, evidentemente, mas especialmente na produção de provas que pudessem ser organizadas pelo computador, com vantagens adicionais do tipo de item, inclusive que pode ser introduzido, que eu não vou desenvolver aqui agora, mas que, sobretudo, pudesse diminuir o erro, porque aqui você controla, não elimina, mas você controla, e avaliações mais precisas podem dar informações mais precisas, se não a garantia absoluta, mas possivelmente uma condição que deve estar satisfeita para que a gente possa ter uma escolarização com resultados muito mais próximos entre os alunos e não o quadro que nós temos. E podem acreditar, essa escola que eu mostrei, ela representa hoje a rede, provavelmente o Brasil e o mundo. Evidentemente, para quem quer uma escola que selecione os melhores, essa conversa aqui não teve o menor cabimento.
Mas para aqueles que acreditam que a escola básica obrigatória deveria, pelo menos para alguns resultados, exibir números, né, que indicassem alunos muito mais próximos, nós temos que mudar muita coisa, entre elas a avaliação, e a avaliação, para dar o salto de qualidade, inexoravelmente depende das tecnologias de informação e comunicação. Muito obrigado. Ouvimos a apresentação do professor Ocimar Munhoz Alavassi e agora teremos a apresentação do professor Luiz Carlos Kubota, pesquisador do Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada, IPEA, economista pela Universidade Federal do Rio de Janeiro, mestre e doutor em administração pelo Instituto COPEAD da Universidade Federal do Rio de Janeiro. Bom dia a todos. Agradeço o convite do CGI e da Secretaria Municipal de Educação para participar do evento. Eu vou fazer uma apresentação que ela tem duas partes um pouco antagônicas entre si. A segunda parte até vai fazer um link com o final da apresentação do professor Ocimar. Bom, com relação ao efeito das tecnologias de informação e comunicação no desempenho em termos de proficiência dos alunos, a literatura é bastante inconclusiva. Ou seja, tem estudos que apresentam impacto positivo, outros estudos apresentam impacto neutro e alguns estudos, inclusive, apresentam resultados negativos. Tá? A gente fez perdão. Antes de continuar, eu gostaria só de fazer um reparo com relação ao que foi dito aqui na apresentação. A gente tem uma parceria com o CGI de vários anos, muito profícua. A gente trabalha com a TIC Domicílios, TIC Empresas, mais recentemente TIC Educação, mas o mérito da elaboração das pesquisas é todo do CGI. Tá? Bom, mas voltando aqui... Então, os resultados são bastante inconclusivos. Um dos estudos que a gente fez, utilizando dados da TIC Domicílios, mostra que existe uma correlação positiva entre a presença das TICs nas escolas e desempenho tanto no SAEB quanto no Enem. Entretanto, a gente tem que aprofundar esse estudo porque ele pode estar capturando efeito renda, né? Ou seja, escolas onde os alunos são de famílias mais abastadas é que podem estar tendo esse desempenho mais favorável. Brevemente, um dos dados que a gente obteve nesse estudo com dados da TIC Educação foi que de cerca de 600 escolas analisadas, cerca de 200, em 200 delas, não havia qualquer utilização das TICs em práticas pedagógicas. Tá? A TIC Educação tem uma relação lá de mais de uma dezena de práticas possíveis. Em cerca de um terço das escolas não havia qualquer uso das tecnologias de informação. Isso é ruim? É uma provocação que eu vou fazer agora no próximo slide. Tá? Isso aqui, na verdade, seria uma hipótese minha, tá? Que a gente vai estar procurando desenvolver com estudos futuros. Pensando em 3 eixos aqui, a gente tem autodidatismo, educação continuada. Aqui, aulas mais expositivas, tradicionais, abordagem conteudista, que é o padrão que a gente tem aqui no Brasil, e aulas mais interativas, entre aspas, mais construtivistas, quando o aluno tem um papel mais ativo e não simplesmente fica ouvindo aquilo que é transmitido pelo professor. Qual é a avaliação que eu faço pensando nesses três eixos? Isso aqui, obviamente, pode servir como apoio tanto para um lado quanto para o outro, né? Para crianças, para adultos e assim por diante. E a minha avaliação é de que isso hoje já é uma realidade. Felizmente, ontem eu não pude participar, né, mas teve o painel, a apresentação sobre recursos educacionais abertos, e, felizmente, tem muita coisa já disponível de graça na internet para todos, né? Temos a Khan Academy, para quem conhece, um indiano, um americano de origem indiana, tem muito material, principalmente matemática, mas de outras disciplinas também. Muita coisa já está traduzida, inclusive para o português, pela Fundação Lehman.
Pensando no nível superior, temos a Coursera, edX, ou seja, as melhores universidades do mundo, Harvard, MIT, entre outras, estão disponibilizando material gratuito na internet. Eu, por exemplo, já concluí uns 6 cursos do Coursera e já desisti de uns 5 ou 6 também. Então, isso, felizmente, não sei se a representante do MEC esteve aqui ontem, né, tem um portal do professor com muito conteúdo disponível e cada vez mais as universidades vão estar disponibilizando esse material para quem quiser, quem tiver acesso à internet. Inclusive, eu até no IPEVO estou tentando fazer com que a gente também comece a disponibilizar esse tipo de material. Então, isso aqui, felizmente, a partir do momento em que a questão da inclusão digital esteja resolvida, vai estar disponível tanto para o uso do professor na escola, quanto o uso autônomo do aluno, e tanto das crianças quanto dos adultos. Eu tive há 2 semanas atrás num seminário sobre o PISA e o PIAAC. Eu vou falar mais um pouco sobre isso. E a representante da OCDE ela falou uma coisa interessante. Tem alguns sistemas que são muito badalados, né, da Finlândia, da Coreia, onde eles conseguem dar uma educação de qualidade para quase todos, né, para a maioria dos alunos. Agora, tem outros sistemas, pertinho ali, por exemplo, a Noruega não tem resultados tão bons quanto a Finlândia. Mas o que acontece? Eles têm uma mecânica, uma filosofia de que a pessoa vai estudar para sempre, né? O adulto continua estudando. Então, aquele aprendizado que ele não conseguiu obter lá no ensino fundamental, no ensino médio, ele pode estar recuperando depois. De certa forma, eu até sou um exemplo disso. Eu sou economista de formação e sou da área de TICs, mas muito mais, meu histórico é muito mais para a área de empresa. Há cerca de um ano eu estou na área social, estudando questões relacionadas à educação e obesidade, saúde também. Então, a maior parte desses cursos que eu fiz no Coursera são dessa área de educação e de saúde, né? É um exemplo. Então, qual seria a minha tese, né, a minha hipótese aqui? Uma provocação até para os senhores, para a gente poder discutir. A minha avaliação é de que o uso das tecnologias de informação e comunicação dentro de um formato tradicional de uma aula expositiva, ele, a princípio, não tem por que ter muita diferença, muito efeito. Tá? Você trocar um livro por um e-book, a vantagem é que você não precisa ficar carregando aquele livro para cima e para baixo. Mas, a princípio, o conteúdo é o mesmo, né? Você apresentar um vídeo na internet durante a aula, na minha geração lá, a gente fazia isso com o VHS. Não tem grande diferença. E um comentário que eu gostaria de fazer a respeito desse tipo de abordagem, né? Há muitos pesquisadores, muitos educadores que defendem que esse modelo vitoriano, bismarckiano, já tem 200 anos, o mundo mudou, ele não serve mais. Em parte sim, em parte não. Porque, por outro lado, nos últimos 200 anos é onde se presenciou o maior desenvolvimento tecnológico da história da humanidade, né? E a minha geração, e até uma geração depois, e daí para trás, a gente foi educado com TIC 0 na escola. A primeira vez que eu fui ver TIC no ambiente escolar foi já na faculdade, quando a gente foi no laboratório para estudar alguns pacotes estatísticos. Então, esse modelo aqui ele pode ser muito eficiente dentro do contexto atual de avaliação. Tá? Para dar um exemplo, meu filho mais velho tem 10 anos e alguns dos senhores vão ficar de cabelo em pé, mas ele é uma escola, ele começou agora o 2º ciclo, né, do ensino fundamental, e a filosofia da escola é TIC 0. Compensação, entra 7 e 10, sai 10 para 1 da tarde. À tarde tem educação física, ou seja, de manhã é aula é sagrada, não se perde aula para nada. E 2 a 3 provas toda semana, desde o início até o final do ano. Se faltar, se esquecer dever, vai bilhete para casa, essas coisas todas. Inclusive, uma colunista da Folha escreveu uma coisa bem parecida sobre isso ontem no jornal. E ela tem razão, mas
para alguns alunos, para algumas famílias, esse modelo funciona bem, tanto é que os resultados são positivos. Óbvio que isso não funciona para todo mundo. Por exemplo, quem já ouviu falar do Bill Gates, do Steve Jobs, Mark Zuckerberg, né, os 3 ícones das TICs, aí, fundadores do Facebook, da Apple e Microsoft. O que eles têm de comum? Alguém sabe dizer, além de serem americanos, bilionários? Oi? Os 3 desistiram da faculdade, são dropouts. Então, esse modelo tradicional não serve para todo mundo. E a minha avaliação é de que esse modelo, né, de uso de tecnologias, e aí é interessante frisar, não só TICs, tecnologias mecânicas, plantas, escolas, visitas, pode ter resultados mais interessantes em abordagens de cunho mais interativo, construtivista. Bom, nessa linha, Simon Papert, né, que é um discípulo do Piaget, ele tem um trabalho que ele fala que quando ele era criança, ele era apaixonado por carros, né? Ele sabia todos os nomes das partes lá, das engrenagens. E contando uma história parecida, tem um amigo meu cujo pai é um acadêmico consagrado, premiado nos Estados Unidos, e ele tinha péssimas notas de matemática na escola. E sofria o pai em cima dele lá, reclamando, meu filho isso, meu filho aquilo. E quando é que isso mudou? Ele ganhou uma luneta do pai e ficava horas, dias, a noite inteira acordado vendo lá o ciclo, né, dos planetas, a órbita dos planetas. E ele tem uma inteligência muito visual. E o que ele começou a fazer? Começou a calcular as elipses, né? Calcular como é que ia ser esse ciclo dos planetas. Se apaixonou por geometria, ou seja, um garoto que ia pessimamente em matemática na escola. Se formou em física, é mestre e doutor em economia e um pesquisador de excelência. Tá? Então, o que o Simon Papert ele defende? Vamos dar luneta para todos os alunos, vamos dar engrenagem para todos os alunos? Não, né? Porque isso funcionou para um, funcionou para o outro. Ele defende que o que tem mais próximo disso, né, que pode motivar as crianças, apaixonar as crianças, é o computador, porque ela pode servir de mil e uma utilidades, dependendo da forma como você programa. Bom, um aspecto também que deve ser considerado dentro daqueles 2 eixos é a questão de conteúdo, né? Modelos mais conteudistas tradicionais têm uma extensão de conteúdo muito grande, e se você quiser partir para esse tipo de abordagem, obviamente você vai aprender de forma muito mais profunda, mas não vai conseguir cobrir uma dimensão tão grande de conteúdo. E como eu comentei anteriormente, só para reforçar, esse método tradicional, apesar de ter 200 anos e tal, e ser tão criticado, para determinado perfil de aluno, ele pode funcionar perfeitamente bem. Tá? Inclusive, nos desempenhos das provas tradicionais. Acho que foi o meu caso e do caso de vários dos senhores aqui. E só para reforçar também, no caso do autoestudo, do material dos recursos educacionais abertos, felizmente já é uma realidade, está disponível para todo mundo que tenha acesso à internet. Bom, sim, obrigado. Bom, então, para comentar um pouco, e até fazendo um gancho com o final da apresentação do professor Ocimar, né, eu tive nessa apresentação do PIAC. O que é essa sopa de letrinha? Seria, grosso modo, o PISA dos adultos. Tá? Então, foi feita a primeira rodada em 2013, com vários países. Ele vai cobrir alunos, pessoas, indivíduos de 16 anos até, se não me engano, 65. E a filosofia, basicamente, é semelhante à do PISA. Né? Vai estar procurando medir competências e habilidades. Então, logo no primeiro parágrafo, eles colocam isso aqui. À medida que tarefas relativas à manufatura e serviços manuais se tornem automatizadas, a necessidade por mão de obra pouco qualificada e artesanal está em declínio, ao passo em que a demanda por
processamento de informação e outros tipos de mão de obra qualificada em termos cognitivos e interpessoais vem crescendo. Isso aqui é tão forte que as 3 dimensões, 3 domínios que eles chamam que são avaliados nesse exame são letramento, tá? Numeramento e, terceiro, solução de problemas em ambientes altamente tecnológicos. Aqui, fazendo um gancho, com a parte final da apresentação do professor Josimar, eles têm 2 modelos de prova, um em papel e outro em computador. E o modelo em computador ele tem uma árvore de decisão lá dentro, ele é muito mais complexo, dependendo do tipo de resposta que o aluno dá, que o respondente dá, ele vai seguir por caminhos mais complexos. Primeiro, então, ou seja, a própria prova é feita no computador. E segundo, os problemas que o respondente tem que resolver são problemas em ambiente tecnológico. Então, ele simula, a apresentadora deu um exemplo, uma secretária, por exemplo, ela tem que fazer reserva de salas para apresentações. E ela vai recebendo e-mails solicitando aquelas reservas. E lá pelas tantas, as salas já estão todas ocupadas e ela tem que fazer, o respondente tem que responder para aquela última pessoa que a sala não está mais disponível. Tá? Isso tudo simulando um ambiente de um correio eletrônico e de controle de sala informatizada. Ou seja, não só a prova é feita no computador, como a resolução do problema simula um ambiente informatizado. Bom, então, como eu adiantei no início da apresentação, ela tem, de certa forma, uma certa contradição, uma certa ambiguidade. Por um lado, pensando no ambiente escolar, o que a gente observa é que a questão das TICs na proficiência em particular, ela tem que ser mais estudada, tá? Ela tem que ser contextualizada em que tipo de aula, em que tipo de abordagem que a gente está tratando da TIC. É simplesmente trocar o livro por um e-book, como eu falei, uma aula de robótica, onde o aluno tem que programar para poder entender um pouco mais de lógica, de física e assim por diante. Agora, por outro lado, no ambiente de trabalho, todos nós sabemos, quem não domina essa tecnologia está fora. E, em segundo lugar, as próprias avaliações vão tender, futuramente, a estar sendo feitas nesse ambiente informatizado e simulando situações de resolução de problemas em ambiente informatizado. Bom, é isso. Obrigado. Agradeço mais uma vez.